Existe um momento específico no futebol em que um clube para de reagir ao mercado e começa a ditar o ritmo dele. O Flamengo está tentando atravessar essa fronteira há alguns anos, e a possível contratação de Ilkay Gündoğan representa exatamente esse tipo de movimento. O tipo de decisão que, dependendo de como for executada, pode marcar uma era ou virar um case study sobre o que não fazer com dinheiro de patrocinador. Antes de qualquer julgamento precipitado, é preciso entender o que está sendo discutido aqui. Não estamos falando de uma contratação de impacto imediato, no sentido clássico, aquele atacante que chega e resolve uma deficiência óbvia no elenco. Estamos falando de um meio-campo de 34 anos, ex-capitão do Manchester City, campeão da Champions League, dono de uma trajetória que poucas pessoas no Brasil compreendem em profundidade, mas que tecnicamente representa um dos jogadores mais completos produzidos pelo futebol europeu nos últimos 15 anos. A pergunta não é se Gündoğan é bom jogador. Ele claramente é. A pergunta é se ele ainda é bom jogador o suficiente para justificar o que o Flamengo teria que desembolsar para trazê-lo ao Brasil, e se esse tipo de investimento resolve alguma coisa real no projeto do clube. Para responder a isso com alguma seriedade, é preciso primeiro estabelecer o que Gündoğan representa tecnicamente. Ao longo de sua carreira, especialmente no período em que esteve sob o comando de Pep Guardiola no City, o jogador turco desenvolveu uma capacidade rara, a de operar em múltiplas funções dentro do meio-campo sem perder eficiência em nenhuma delas. Ele não é apenas um volante que distribui passe, ele não é apenas um meia que aparece na área, ele é um jogador que entende o espaço antes que o espaço exista, que lê o jogo em velocidade diferente da maioria e que tem a inteligência posicional de quem passou anos sendo treinado por um dos maiores técnicos da história do futebol. Essa formação não é substituível, ela é o tipo de coisa que não aparece no YouTube Highlight, mas que todo treinador vê e valoriza imediatamente quando trabalha com o jogador no dia a dia. O problema é que essa formação, por mais valiosa que seja, veio embalada num corpo de 34 anos. E aqui o debate começa a ficar realmente complexo. O futebol brasileiro exige um conjunto de adaptações físicas que o futebol europeu, especialmente o futebol de elite europeu, não prepara ninguém para enfrentar. O calendário é diferente, a intensidade dos deslocamentos é diferente, o clima é diferente, e o nível de contato físico em determinadas partidas, especialmente no Campeonato Brasileiro, especialmente nos jogos do Flamengo contra times que jogam exclusivamente para anular e não para construir, cria um desgaste que jogadores mais jovens às vezes não conseguem absorver. Trazer alguém de 34 anos para esse ambiente, por mais que ele seja tecnicamente superior à maioria dos jogadores em atividade no Brasil, é um risco que precisa ser nomeado com clareza. Há precedentes nessa discussão que o Flamengo conhece bem. Diego Ribas chegou ao clube com uma carreira europeia relevante, em um período diferente da carreira, com uma proposta técnica específica. Funcionou em partes. Houve contribuições reais, momentos de qualidade inegável, mas também houve um longo processo de adaptação, lesões que interromperam sequências e uma percepção crescente de que o rendimento era irregular demais para justificar a centralidade que o clube às vezes tentou dar a ele. Não é uma crítica ao jogador, é uma leitura honesta sobre o que acontece quando você constrói expectativas muito altas em cima de uma contratação que carrega limitações físicas já no momento da chegada. Gündoğan seria uma versão amplificada desse risco. Diego chegou ao Flamengo com 31 anos, Gündoğan chegaria com 34. A diferença de 3 anos parece pequena quando você fala de um jogador jovem. Quando você fala de um atleta profissional de alto nível, esses 3 anos representam uma janela de vulnerabilidade completamente diferente. O corpo já tomou decisões que a mente ainda não aceita. A recuperação entre jogos é mais longa, a propensão a lesões musculares aumenta e a capacidade de manter alta intensidade por 90 minutos, mesmo que o jogador seja inteligente o suficiente para compensar com leitura de jogo, começa a ser questionada nos momentos em que o jogo exige uma resposta física que o corpo simplesmente não consegue dar mais. Mas o Flamengo não é um clube que pensa apenas em desempenho técnico quando contrata. Há uma dimensão comercial nessa operação que precisa ser colocada na mesa com a mesma honestidade. Gündoğan tem um nome reconhecível na Europa, uma imagem que projeta seriedade e sofisticação, e uma carreira que funciona como um argumento de credibilidade para o clube em negociações com patrocinadores internacionais. O Flamengo quer crescer como marca global. Isso não é especulação, é uma estratégia declarada pela diretoria em diversas ocasiões. Trazer um jogador com o currículo de Gündoğan, mesmo que ele já esteja no fim da carreira, envia uma mensagem para o mercado. Este clube está disposto a competir em outro patamar. Esse tipo de lógica tem uma coerência interna, mas ela precisa ser separada com clareza da lógica esportiva, porque as duas coisas raramente se alinham perfeitamente.
Um jogador que agrega valor de marca não necessariamente agrega valor dentro de campo. E um clube que mistura essas duas motivações, sem transparência sobre o que está priorizando, acaba criando um problema de expectativa, que prejudica a todos. A torcida quer ver o jogador performar, o departamento de marketing quer ver o jogador aparecer, o técnico quer ver o jogador disponível e encaixado no sistema. Essas três demandas raramente são satisfeitas ao mesmo tempo quando o jogador em questão tem mais de 30 anos e vem de outro continente. A questão financeira, no entanto, é onde essa análise se torna mais reveladora. Contratar Gundogan não é uma operação barata, mesmo considerando que ele está sem clube após sua saída do Barcelona, onde teve uma passagem irregular e que ficou muito abaixo das expectativas geradas no momento da contratação. Um jogador com esse histórico, mesmo no fim da carreira, tem agentes que entendem o valor simbólico do nome do atleta e que trabalham essa percepção para extrair o máximo possível na negociação. O Flamengo provavelmente estaria diante de um salário significativamente acima da média do elenco, possivelmente acima do que paga para a maioria dos seus titulares, num contrato que, por razões óbvias, teria duração limitada, o que significa que o clube estaria concentrando um gasto considerável num período curtíssimo, apostando que o retorno viria antes que a conta chegasse. Quando você estrutura uma contratação dessa forma, o custo de oportunidade precisa entrar na equação. O dinheiro que seria investido em Gundogan poderia ser direcionado para reforçar posições que o Flamengo claramente precisa com mais urgência. O clube tem questões estruturais no elenco. A lateral direita ainda não tem uma solução definitiva de alto nível. O ataque vive dependente da saúde de Gabigol numa fase tardia da carreira do jogador. E o meio-campo, embora tenha qualidade, carece de um tipo específico de jogador que equilibre fisicamente e tecnicamente ao mesmo tempo. Gastar um salário de estrela europeia num jogador de 34 anos que vai disputar espaço numa posição onde o clube já tem opções razoáveis é uma escolha que precisa ser justificada com muito mais do que a beleza do currículo. Há uma comparação que ajuda a colocar isso em perspectiva. O Flamengo tem em Gerson um jogador que, quando está bem e disponível, já oferece grande parte do que Gundogan poderia oferecer em termos de leitura de jogo e qualidade de passe. Gerson é um meia completo, com capacidade de se inserir na jogada ofensiva e ao mesmo tempo proteger a linha defensiva. As limitações de Gerson estão mais na regularidade e na consistência ao longo de uma temporada inteira, do que na qualidade técnica em si. Se o Flamengo quer resolver um problema no meio-campo, a solução racional seria investir em alguém que complementa Gerson, não em alguém que potencialmente concorre com ele por espaço sem trazer uma diferença suficientemente clara para justificar o custo. Eric Pulgar, por outro lado, representa o perfil mais próximo do que Gundogan ofereceria, um meio-campo posicional com boa saída de bola capaz de organizar o jogo sem a bola. O chileno tem oscilado em rendimento, mas tem uma base técnica que o Flamengo já utiliza como referência em determinados sistemas. Trazer Gundogan para competir com Pulgar por uma função semelhante, pagando um salário consideravelmente mais alto, seria uma decisão que demanda uma explicação técnica muito mais elaborada do que simplesmente dizer que o jogador tem um nome maior. A questão tática, no entanto, merece atenção específica. O Flamengo hoje opera com um estilo que prioriza a transição rápida e a pressão alta em determinadas fases do jogo. Gundogan, especialmente na fase mais recente da carreira, é um jogador que funciona melhor em sistemas de posse organizada, onde ele tem tempo e espaço para criar. Ele não é um jogador de alta intensidade defensiva. Ele não foi treinado para pressionar agressivamente em velocidade, e no estágio em que está da carreira, pedir isso a ele seria pedir algo que ele nunca entregou com consistência mesmo quando estava no auge físico. Isso cria um desafio tático real. Ou o técnico do Flamengo adapta o sistema para acomodar as características do novo jogador, o que afeta o funcionamento de todo o restante do elenco. Ou o jogador fica restrito a situações específicas onde suas características são valorizadas, o que reduz consideravelmente o impacto que se esperaria de uma contratação dessa magnitude. Esse é um problema clássico que aparece em contratações de alto custo e baixo encaixe tático. O clube compra um nome, o técnico tenta encaixar o nome num sistema que não foi desenhado para ele, a adaptação nunca acontece completamente e, no fim, o jogador fica oscilando entre boas partidas isoladas e longas sequências de anonimato. A narrativa que se constrói ao redor desse ciclo é sempre a mesma. O clube pagou caro por algo que não funcionou como esperado. A imprensa cobra, a torcida cobra e o departamento que aprovou a contratação tenta desviar a narrativa para outros assuntos enquanto o investimento se deprecia no banco de reservas. Existe, evidentemente, um cenário mais otimista. Se Gundogan chega ao Flamengo com forma genuína, com motivação de terminar a carreira em alto nível num campeonato diferente, e se ele encontra um técnico disposto a construir um sistema que valorize suas qualidades sem exigir o que seu corpo já não consegue entregar, pode haver algo interessante. Jogadores inteligentes, com a formação que ele tem, às vezes conseguem se adaptar melhor do que o esperado porque compensam com leitura o que perdem em intensidade. Pirlo fez isso ao longo de toda a carreira. Xabi Alonso fez isso. Modric ainda faz isso no Real Madrid com uma disciplina física e tática admirável.
Gundogan tem o perfil mental para esse tipo de transição. A questão é se o ambiente do futebol brasileiro e as demandas específicas do Flamengo vão permitir que essa versão adaptada do jogador floresça. O ambiente importa mais do que se imagina nessas situações. Um jogador que vem do futebol europeu de elite, acostumado com estrutura de primeiro mundo, com suporte médico de altíssimo nível, com alimentação controlada e calendário gerenciado de forma muito mais racional do que o futebol brasileiro gerencia, precisa de um período de ajuste que vai muito além da adaptação técnica. O Brasil representa um choque cultural, logístico e físico que alguns jogadores superam sem grande dificuldade e que outros nunca superam completamente. O Flamengo tem melhorado sua estrutura nos últimos anos, mas ainda está longe de oferecer as condições de um clube da Premier League ou da La Liga em termos de suporte ao atleta. A expectativa da torcida é outro fator que precisa ser pesado com cuidado. O torcedor do Flamengo tem um relacionamento intenso com contratações de impacto. Quando o clube traz um nome relevante, a expectativa é proporcional ao tamanho do nome, não às circunstâncias reais da contratação. Gundogan não é um nome que a maioria do torcedor médio conhece em profundidade, mas é um nome que a imprensa vai construir com o auxílio de vídeos de jogos da Champions League, de declarações de Guardiola sobre o jogador, de estatísticas do período mais brilhante da carreira dele. E quando essa narrativa for construída e a torcida começar a entrar nos jogos esperando ver o meia criativo e decisivo que ganhou a Champions com o City, o encontro com a realidade de um jogador de 34 anos tentando se adaptar ao calor do Rio de Janeiro pode ser bastante frustrante para todos os envolvidos. Essa dissonância entre narrativa e realidade é cara, não apenas em termos financeiros, mas em termos de capital político. O Flamengo tem uma diretoria que precisa de resultados esportivos para justificar sua gestão, e uma contratação que não entrega o que prometia corrói a credibilidade de quem a aprovou. Isso cria pressão onde não deveria haver pressão. O jogador passa a ser cobrado de forma desproporcional, o técnico passa a ser questionado por não saber usar o que foi comprado caro e o departamento de futebol fica na defensiva, tentando explicar uma decisão que parecia razoável no papel, mas que não se sustentou no campo. Há, contudo, um argumento que os defensores dessa contratação vão usar e que não pode ser simplesmente descartado. O Flamengo está brigando para se manter relevante em competições sul-americanas, enquanto os clubes argentinos, especialmente o River Plate e o Boca Juniors, continuam fortalecidos por sistemas de formação robustos e por uma cultura futebolística que ainda supera o Brasil em consistência tática. Trazer Gundogan seria uma declaração de que o clube está disposto a buscar qualidade em outro patamar para compensar lacunas que o mercado doméstico não resolve. Esse argumento tem lógica, mas ele só funciona se a contratação for parte de uma estratégia coerente, não uma ação isolada motivada mais por oportunidade de mercado do que por planejamento esportivo de longo prazo. A diferença entre um grande clube e um clube que tenta ser grande está exatamente nessa distinção. Um clube que age reativamente ao mercado contrata jogadores disponíveis porque estão disponíveis. Um clube que tem estratégia contrata jogadores porque eles resolvem problemas específicos dentro de um plano maior. O Flamengo, nos seus melhores momentos, tem conseguido se aproximar do segundo modelo. Nos seus piores momentos, tem recaído no primeiro. A contratação de Gundogan vai revelar em qual dos dois modos o clube está operando neste momento. O que parece claro, olhando para tudo isso com a distância necessária, é que a decisão sobre Gundogan não deveria ser tomada com base no prestígio do nome. Deveria ser tomada com base em perguntas muito específicas. O jogador ainda consegue disputar um número mínimo de partidas por temporada sem lesões graves? O sistema tático que o técnico utiliza tem espaço para um jogador com esse perfil? O salário que ele exige é compatível com o orçamento disponível sem comprometer outras necessidades do elenco? Há um plano claro para gerenciar a carga física dele ao longo de uma temporada que inclui Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e potencialmente Libertadores? Se a resposta para todas essas perguntas for sim, a conversa muda de tom. Se a resposta para qualquer uma delas for incerta ou negativa, o Flamengo estaria comprando um problema bem embalado. O futebol tem uma tendência de romantizar jogadores que ainda carregam o DNA de uma versão passada de si mesmos. Gundogan, na sua melhor fase, foi um dos melhores meias de posição do mundo. Essa versão dele já não existe mais, e é provável que nunca mais exista. O que existe hoje é um jogador experiente, inteligente, capaz de contribuir em contextos específicos, mas que não vai mais transformar um campeonato por força própria. Se o Flamengo entende isso e ainda assim decide trazê-lo com expectativas calibradas e um plano de uso coerente, pode ser uma aposta calculada que faz sentido. Se o clube está esperando que o nome resolva sozinho o que o elenco não resolve coletivamente, então não é uma contratação, é uma ilusão cara. A história do Flamengo com jogadores europeus em fim de carreira é mista, e esse histórico precisa informar a decisão atual. Nem todo jogador que chega com currículo internacional entrega o que o currículo sugere, e nem todo jogador subestimado decepciona.
O que separa as experiências bem-sucedidas das mal-sucedidas, na maioria dos casos, não é o talento do jogador, é a clareza com que o clube define o papel dele antes de fechar o contrato, e a disciplina para manter essa definição quando a pressão interna começa a empurrar em outras direções. Se o Flamengo fechar com Gundogan, vai precisar de paciência nos primeiros meses, de um técnico que saiba proteger o jogador das demandas físicas mais intensas e de uma comunicação clara com a torcida sobre o que esperar. Se conseguir alinhar esses 3 elementos, pode haver algo de valor real nessa operação. Se não conseguir, vai ter um anúncio bonito, algumas semanas de expectativa e depois uma longa sequência de explicações sobre por que aquilo que parecia óbvio na teoria não funcionou na prática. O futebol, no fim, sempre cobra pelo que você não viu quando estava animado com o que viu. E com um investimento dessa natureza, o custo de não ter visto com clareza pode ser mais alto do que qualquer valor escrito no contrato.